Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouco os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. E hoje, como convidado especial, temos o doutor José Marcos. Olha só, hein? Que essa honra. fera, bicho. Grande mestre. Fera. Se apresenta aí, José. Olá pessoal do Tá de Clinicagem, um prazer imenso estar aqui na companhia dessas sumidades clínicas aqui, meus colegas queridos. Olha só, que isso. É uma honra novamente poder falar um pouco para vocês desse Rapaz, podcast. Você é um caminhão carregado de manga coité, meu amigo. Cara, eu nem sei o que isso quer dizer. Eu não entendi. Rapaz, você precisa Eu morar no entendi. Nordeste para entender isso. Eu entendi Depois a só gente se rapaz. explica. Lembrando que o José Marcos já fez participação no nosso episódio número 20, o nosso primeiro TDC Lab, que foi o TDC Lab de Licor. Ele brilhou no comentário dele e a gente falou, não, a gente tem que trazer ele aqui para discutir um caso com a gente. Obrigado por ter aceitado, Zé. Opa, que Boa. honra, hein? Que honra, hein? Então, me apresentando aí, pessoal, eu sou médico formado pela Universidade Estadual de Pernambuco. Inclusive, gostaria de mandar um abraço imenso para o pessoal de lá, meus amigos queridos, especialmente Opa. meu amigo querido Álvaro Paz e Gustavo Calado. Terra boa. Terra boa, viu? Terra boa, sinto falta. Eu terminei recentemente a residência de Neurologia aqui na Escola Paulista de Medicina, atualmente seguindo aí no fellowship aí para tentar aprender alguma coisinha a mais dessa área. Boa, boa. Como se ele conseguisse aprender uma coisa a mais, né? Impossível, impossível. Como Não, eu- agora ele tá ensinando É, no não, fellowship. Como eu já ouvi uma vez, o que eu tô me esforçando pra aprender, ele tá se esforçando pra esquecer. Rapaz, nessa hora a gente tem que ser Sócrates, só sei que nada sei. Hoje o episódio é um caso clínico, vai ser apresentado por mim, caso clínico de neurologia, em especial para o José Marcos. Boa. Mas antes da gente mergulhar no episódio, alguém tem algum salve para dar? Fazendo as vezes do Faustão do podcast aqui. eu Com essa voz sensual aí, né, Joãozinho? Meu Deus. Vou mandar um salve aqui pra Amanda Leitão, que passou em geriatria aí na Santa Casa. Um abraço aí, Amanda. Valeu. É isso aí, geriatria com força. Queria mandar um abração aí, um salve pro Ben-Hur, que é do Paciente Grave. Ele tem um podcast Paciente Grave UTI, inclusive citou a gente lá. Um abração, Ben-Hur. Eu queria mandar o meu salve para Natália Bazo, que foi a dona do áudio do episódio passado, que ela falou que ela ouve TDC em qualquer canto, na academia, com outra pessoa. Ela é residente de clínica médica na PUC São Paulo. Um abraço, Natália. Fazendo hit na academia, né? É isso aí. E o último salve é pra Paulinha e pro pessoal de clínica que tá fazendo residência de clínica médica no Hospital Evangélico de Anápolis. E um dos professores deles é um colega nosso, João Paulo Ioshio. Olha, A Caraca, maior ó. figura da residência de clínica médica da Unifesp. E sabe Boa. muito de medicina e de Fantasma da Ópera. Ela Exato. fez 40 Boa. vezes assistir. O episódio de hoje, então, vai ser um caso clínico de neurologia. O que o pessoal aqui sabe é o que vocês viram no título, que é um caso de diplopia. Esse caso ele vai ser dividido em 4 partes, onde eu falo a anamnese, o pessoal vai discutir um pouco, depois eu falo o exame físico, o pessoal discute um pouco, aí os primeiros exames de sangue e depois o diagnóstico. É importante que vocês também façam um exercício de tentar se perguntar o que eu iria agora ver no exame físico, o que eu iria pedir de exame para esse paciente agora. E aí vocês comparam e contrastam com o que a gente mencionou aqui, ok? Top. Então vamos lá no caso, pessoal? Bora. 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 O paciente do caso, ele é um paciente masculino de 49 anos de idade, que de prévio ele tem apenas hipertensão diagnosticada há 6 meses em uso de losartana. Ele vem aqui no pronto-socorro com uma queixa de visão dupla, né? Como vocês devem imaginar. A história dele é o seguinte: há 2 semanas atrás, ele começou com um quadro de formigamento em ambas as mãos, que é constante sem nenhum fator de melhora. E aí, 1 semana antes da entrada, além do quadro de formigamento em ambas as mãos, ele desenvolveu também um quadro semelhante em pés, bilateral e a visão dupla, que fez ele procurar o hospital hoje. Refere também que nessa última semana ele teve um quadro de uma sensação de fraqueza e uma dificuldade para caminhar. Procurou outro serviço de saúde, onde foi prescrito beta-estina e que não apresentou melhora. Essa é a história dele por enquanto, pessoal. Como um bom caso da neurologia, né? É uma constelação de sintomas estranhos, né? Então, Sempre. é formigamento, é visão dupla, E que no pé, vez por outra vai dificuldade- pra casa com diagnóstico de nada. ansiedade. Não, formigamento é o clássico de ir pra casa. Cara, Exatamente. formigamento é difícil. Eu não sei pros neuros, mas pros clínicos a gente Muito, apanha, hein? muito. É difícil. Não, e eu acho que às vezes a Até pessoa... pra gente mesmo, porque tudo formiga às vezes. E acho que a pessoa às vezes até faz esse diagnóstico de ansiedade por assim pensar assim, cara, eu não sei o que que é, então eu tenho que falar que é alguma coisa pra eu me aceitar esse diagnóstico, sabe? Mesmo que ela não ache que é.
Mas aí tentando discernir um pouco, o quadro começa por formigamento, né? E se formigamento às vezes pode ficar sem explicação, ver dobrado não dá, né? Não, aí não dá, né? Não é um dá. sintoma que tem que ter uma causa, né? Às vezes a pessoa, todo mundo tem um formigamento de vez em quando e ninguém vai pro médico por É conta melhor disso. nunca investigar, viu? Papo... Agora, Brincadeira, pessoal, investiga. se do nada a gente começar a ver dobrado, então tem que procurar. Então é um sintoma que a priori tem que ter uma explicação para isso, né? E junto, vem com essa dificuldade para caminhar. Eu acho que assim, de cara, a dificuldade aqui seria, quando você vê um caso de diplopia, seria, né? Será que é uma coisa só do olho local? Ou é uma doença sistêmica que também está repercutindo no olhar, né? Aqui parece que é isso, né? Mas tem mais coisa para poder diferenciar entre essas coisas, né? Aham. Esse paciente ele é muito orientado, ele chegou dizendo, estou vendo duplo. O mais comum que a gente vê é o paciente dizer, estou com a visão embaçada. Ver duplo, às vezes é um tipo de percepção que ele não interpreta como ver duplo. Ele diz, está embaçado. Então sempre é importante delimitar esses embaçamentos visuais dos pacientes que a gente atribui, não, é uma hipotensão, é uma tontura inespecífica. Então esse embaçamento às vezes aparece como diplopia. E em tendo diplopia, você só não pode se conformar só com tem diplopia, tem que saber e delimitar ela. E esse embaçamento às vezes vai parar no oftalmo, né? Sim. E nem todo caso de diplopia é do oftalmo. Acho que até que se Em esse alguns caso casos, fosse... quando ele for pro oftalmologista, ele vai estar bom da diplopia. A gente fala mais tarde. Agora isso é legal, né, Zé? Porque a arte aí é você ver que esse embaçamento é a diplopia, né, cara? Porque, meu amigo, é muito fácil o cara achar que é uma tonturinha, como deve ter sido achado nesse caso pela prescrição, e dar alta, né, cara? Eu acho que é uma boa, toda vez que você está perante um paciente com embaçamento, é tentar fazer essa delimitação, né? E falar, esse embaçamento do senhor é V duplo? Ou tentar de alguma forma. Eu já vi vários neurologistas tentando fazer essa diferenciação quando o paciente fala que está vendo embaçado, sim. Eu acho que as perguntas-chave quando você vê um paciente com embaçamento é V duplo ou não V duplo, como o Fred adiantou. Se é um embaçamento, que às vezes é uma interpretação de uma alteração de campo, se tem um lado específico que é mais embaçado que o outro, e se é um olho só, os dois olhos. Quando os dois estão abertos, quando um está aberto. Então isso é um ponto importante. Que bom que você tocou nesse ponto aí, Zé, que eu acho que dá pra gente fazer uma divisão inicial, que é a diplopia binocular e aqui é só em um olho. Então, fecha um olho do paciente, se continuar vendo duplo, esse paciente provavelmente tem um problema no olho. E aí, a maior parte das vezes, até oftalmológico. Sim. Se o paciente vê duplo apenas com os dois olhos, né, fecha um olho e para de ver duplo, aí o problema está no alinhamento dos olhos. E tem um desalinhamento e por isso está tendo uma visão dupla. A gente vai pensar, será que o problema está no músculo? Ou o problema está na placa motora ali, na junção do nervo com o músculo? Ou se o problema está no nervo? Eu gosto muito de pensar, até aprendi isso na neurologia aqui da Unifesp, que a gente em neuro faz uma abordagem, a maior parte das vezes topográfica, anatômica, facilita a gente organizar as doenças. Isso ajuda porque no exame físico a gente às vezes tem o diagnóstico sindrômico topográfico, depois a gente vai para o diagnóstico etiológico. É que é uma coisa que a gente não consegue às vezes fazer em outras especialidades, mas na neuro a gente consegue bem, né? Mas isso você falou de monocular e binocular, existem as causas neurológicas de visão dupla monocular, né? Então, apesar de normalmente a gente pensar em diplopia monocular como uma alteração oftalmológica, existem quadros neurológicos que podem causar essa diplopia monocular. Então, principalmente o que eles chamam de diplopia cerebral. E aí começa a entrar umas bizarrices, não sei se vocês chegaram aí nessas partes. Muito Não. legal, cara. Palinopsia. Vocês já ouviram essa história? Poliopia, Cara, palinopsia, são só pro coisas... Zé Marcos, tem uma parte aqui sabe vendo a fumacinha? É a brisada do Fred, entendeu? Começou agora. Começou Isso é aqui. muito legal, cara. Agora começamos. Vai. Brisa. Então, esses pacientes, eles podem ter a diplopia cerebral mesmo, então ver duplo mesmo que tampe um dos olhos, ou eles podem ter o que eles chamam de palanopia. O que é isso? Uma imagem que apareceu uma vez para você, ela sai do seu campo de visão, mas para você ela continua lá. Então, a mulher que descreve isso, ela fala que ela tá no carro, passou um carro rosa do lado dela, uns segundos depois ele apareceu na frente dela de novo. Malandro. Aí foi uma droga pesada, né? E a última que é bem legal é que tem uns que fica o rastro da imagem. Tipo assim, quando a gente vê nos filmes assim, ou quando tipo The Flash assim, ó,
sabe? né? Tem essas boa alterações, analogia. mas elas são muito raras. Então, normalmente a gente pensa em quadros oftalmológicos. Mas o que dá essa palanopsia? E aí, Zé Marcos? Essas alterações que o Fred falou, só para pontuar elas, assim, elas são alterações mesmo, só que da percepção visual. Elas podem ser alguma coisa mais cortical ou alguma coisa na via óptica mesmo, até mesmo colicular. Tem até alguns casos que o paciente pode ver a imagem completamente em 90 graus dobrada. Ele diz, não, eu tô vendo agora, você tá 90 graus dobrado. Isso às vezes todo mundo vai pensar que o paciente é... Lombra. Então. Mas isso pode ser uma lesão mesencefálica, cara. Então, assim, Caramba, neurologia é bicho. bonito. É bonito mesmo. Cara, o paciente com diplopia monocular, na maioria das vezes, ele vai pro oftalmo. Isso, né? pronto, é. E o cara com diplopia binocular é que aí... Mora o perigo, né? É, que mora o perigo. Uma coisa que eu queria acrescentar no que o Rafa falou é que além de doenças que fazem desalinhamento porque afetam a parte motora dos olhos, mas qualquer coisa que exerça um efeito de massa, empurrando o olho, também pode causar desalinhamento e também tem um diagnóstico diferencial aí. Sim. E aí eu acho que entra o ponto importante da anamnese, de delimitar como é que se instalou essa diplopia. E um ponto que é muito importante é agudo, hiperagudo, crônico. Como é que a gente diferencia isso? Se é uma coisa que é mais arrastada, fala exatamente a favor da causa que o João falou, de alguns processos expansivos. Porque às vezes, por pensarmos que é só um desalinhamento, vamos logo para os nervos cranianos, né? Mas às vezes é só uma miosite orbital que o músculo está desalinhado porque está o músculo inflamado, ou às vezes é uma massa orbital que desalinhou o olho. Então, claramente que o curso da doença será diferente, né? Então, é uma coisa que a gente leva muito em neurologia, é o tempo da história. Porque, por exemplo, causas vasculares seriam agudo, hiperagudo, uma trombose de seio, uma coisa... Isso é muito massa, Zé, que você está falando, né? Enquanto o exame físico ele localiza, a anamnese me diferencia entre as doenças, Exato, né? são os grupos etiológicos. Hiperagudo, trauma ou isquêmico, né? Isso. Um quadro agudo, talvez infecções mais típicas, né? Exato. Ficando por subagudo, as doenças inflamatórias, infecções atípicas, o crônico, neoplasias e degenerativos, né? Exatamente essa delimitação. Esses quadros hiperagudos, nunca esquecer de causas vasculares, especialmente pronto-socorro, que você pode acabar liberando um paciente que tem uma coisa que é potencialmente tratável, por exemplo, um aneurisma que acabou de expandir e não rompeu, e você liberar ele e aí aquele aneurisma rompe depois. Então, diferenciar esse tempo da história é diferente de um paciente que está desenvolvendo uma diplopia de 6 meses, com uma discreta proptose. Então, isso ajuda até na sua conduta numa sala de emergência, se você estiver no local distante que não consiga imediatamente realizar um exame. Legal. Mas e aí, Zé, o que você ia procurar na anamnese? Olha, além da instalação, como o João já lembrou, né, da agudo, hiperagudo, crônico, subagudo, por exemplo, 2 semanas, seria uma apresentação subaguda, por exemplo. E a gente tem que, nas diplopias binoculares, especificar qual tipo de diplopia a gente está vendo. Se a gente tem uma horizontal, que é quando o paciente tem uma imagem ao lado da outra, e se aquele tipo de diplopia ele tem algum tipo de grau de melhora ou piora com distância ou próximo, e se aquela diplopia é intermitente, porque às vezes, especialmente pacientes que têm diplopia intermitente, aí é que eles passam batido como causa psiquiátrica, e aí a gente pode topografar em outra coisa no exame neurológico, se ela for intermitente, por exemplo. Tem uma coisa legal, né? Que é a diplopia que vai piorando ao longo do dia, né? Exato. Que é pro cara pensar em miastenia grave, né? Exatamente. Que vai cansando, né? Exato, e o cara vai lá, dá uma dormida, não, eu tô estressado, eu dormi, melhorei. Então, com certeza isso é um estresse. Passa muito tempo os pacientes, miastenia na forma das oculares puras, eles passam muito tempo sem diagnóstico, como um embaçamento visual a esclarecer mesmo. Voltando ao ponto da horizontal, vertical, longe, perto, ajuda a topografia, porque, por exemplo, diplopias horizontais, elas são mais sugestivas de terceiro e sexto nervo. Isso nós topografamos em nervo, né? Pensando em nervo. Claro que se for o músculo envolvido, como eu comentei anteriormente, você tem um padrão diferente, podendo ser vertical ou horizontal. Nos casos de sexto nervo, por exemplo, o que eu acho que é o mais importante da anamnese, porque um paciente com uma cefaleia e uma diplopia padrão de sexto, você tem que lembrar de hipertensão intracraniana. É um paciente que vai dizer que está com uma diplopia horizontal, mas doutor, é só quando está longe. Ele vai chegar dizendo para você, isso vai chegando aqui perto de mim, eu vou melhorando a visão. Então, é o paciente que não consegue ter uma visão divergente melhor. Então, ele piora muito a distância. Diferente do terceiro. Dependendo do músculo, do ramo do terceiro que for afetado, ele predomina horizontal, mas mais para próximo, que ele não consegue focar. Isso é muito interessante, né, Zé? Porque pode facilmente passar batido como refrativo, né? Exato. É só para longe, mas para perto é bom. Exato. Só para perto, mas para longe é bom.
Eu acho legal fazer essa diferenciação que você fez, então pensar horizontal, terceiro e sexto, e aí se for alteração de convergência, pensar em terceiro, divergência, pensar em sexto. Ter isso já na cabeça, acho que já ajuda bastante na hora do exame. Isso aí, né, Fredão? Lembrando que o sexto é o primeiro, é o nervo craniano que a gente aprende primeiro, né? Decora primeiro na faculdade, que o abducente abduz o olho. E o terceiro controla quase todos os outros movimentos, exceto o olhar para dentro e para baixo, que aí é o troclear, que é o quarto. Eu acho que a principal dica, assim, para lembrar do troclear, você olha para a ponta do nariz, é o troclear. Por quê? Quando você olha para a ponta do nariz, você faz uma enciclotorção, você dobra o olho para dentro e você olha para baixo. Então, olha para a ponta do nariz é troclear. Olha para os lados, lateralmente, vai ser o sexto e o resto, terceiro. Mais fácil. Eu sei que você que tá ouvindo o podcast acabou de olhar pra ponta do seu nariz agora. É que nem o prurido, né? Que o pessoal ficou se coçando durante o episódio. Eu acabei de olhar pra ponta do meu nariz. Olha, tem uma explicação neurológica para isso, viu? Depois eu falo disso. Só para complementar, então, sobre, já que falei da diplopia horizontal, a vertical a gente pode ver no terceiro também, tá? E classicamente mais no quarto. No quarto é uma vertical meia boca. O paciente pode dizer que é uma imagem mais oblíqua, mas aí é uma filigrana da anamnese. Você sabendo que tem que detalhar que é vertical ou horizontal já é o mais que suficiente para você ter mais ou menos uma ideia de onde está a sua lesão. Bacana demais. Eu gostei que você falou isso, que a vertical e o resto é uma filigrana, porque às vezes você lê assim... ele tem uma diplopia vertical, horizontal ou torsional. Exato. Aí ficar pensando em diplopia torsional dificulta, né? Complicado, né? É para neurooftalmologista. Eu acho que para o clínico, bom clínico, eu acho que é o suficiente saber vertical e horizontal e saber que cada um dela vai ter uma topografia diferente. Que se você bota no Google diplopia torsional, no Google Imagens aparece um monte de criança assim com a cabecinha pro lado, né? Exato, é porque o quarto a gente vai, acho que em algum momento nós vamos falar, mas a paralisia de quarto mais comum é a congênita descompensada, em que normalmente você acaba dando diagnóstico e você vê nas fotos anteriores do paciente que ele realmente já tem um head tilt, já para que ele faz compensatório, já prévio da paralisia subclínica dele, e aí chega um momento que descompensa. E o que é head tilt? O head tilt é a inclinação lateral da cabeça. É tipo um torcicolo, a pessoa fica. Exato, né? Ele é diferente de uma distonia, que ele não é sustentado, ele consegue mudar, né, a posição. E aí ele faz isso subclinicamente sem perceber. Porque o nosso cérebro ele sempre corrige da melhor maneira possível e às vezes nos enganando. Quando chega um momento que o paciente cresce ou tem um discreto erro refrativo ou alguma outra coisa que possa descompensar, e aí ele, de fato, ele faz a paralisia, entre aspas, do quarto, que na verdade já estava paralisado previamente. Outra coisa que causa oftalmológica como estrabismo mesmo, que estrabismo, diferente das posições anômalas que nós temos por conta das paralisias dos nervos, que pode ser uma exotropia quando é para dentro, exotropia quando é externo, hipotropia para baixo, hipertropia para cima. O estrabismo é uma doença congênita e o estrabismo pode se apresentar inclusive como uma das coisas que eu vou acabar comentando, que é a diplopia intermitente, que aí a gente tem que lembrar especialmente da miastenia gravis, que é uma diplopia flutuante, o paciente acorda bem e vai piorando ao longo do dia. E o estrabismo, ele também pode ter essa apresentação, o estrabismo que está descompensando por algum erro qualquer, tá? Acho que então, você falando isso, Zé, a gente já começa a delimitar algumas coisas para procurar no exame físico, né? Então, procurar estrabismo é uma coisa, procurar head tilt é outra, né? Então, a gente pode até tentar no exame físico, olhando o paciente, pensar isso. E algumas perguntas da anamnese que faltou nessa inicial, né? Perguntar se é vertical, se é horizontal, se ele já teve histórico prévio de um quadro assim, se está intermitente, se não está. Todas as perguntas... Se está longe, se piora para longe, piora para perto. Pronto. Isso. Acho que você delimitou várias coisas. E eu acho que uma coisa que tem nesse caso que deixa a gente um pouquinho mais preocupado, se você for ler as coisas sobre diplopia, você vê que vários casos de diplopia são benignas, né? Sim. Diplopia isoladamente pode estar mais associado com doenças benignas. Agora, diplopia com qualquer outro sinal neurológico, e nesse caso ele tem formigamento e talvez aqui uma alteração de marcha, uma fraqueza, a gente vai descobrir agora no exame físico, deixa a gente mais preocupado por uma causa mais grave, né? Então vamos lá, pessoal. Vou dar mais um pouquinho de informação para vocês. Não queria falar no início, né, para não entregar, porque eu queria ver essa discussão calorosa que vocês tiveram, mas a diplopia dele é binocular, ok? Isso quer dizer então que era mais um desalinhamento dos olhos do que um problema oftalmológico em si, apesar da brisada do Fred. E perguntando para ele, a diplopia dele era horizontal e ele não conseguia relatar muito a diferença entre perto e longe. Parece que perto era um pouco pior, mas isso não está bem claro, ok? O exame físico dele é o seguinte: os sinais vitais dele da entrada, então.
Tava com uma PA de 140 por 100, com uma frequência cardíaca de 120, saturando 98% e uma frequência respiratória de 18 e um destro de 134. Ok? Uma parte aqui, sempre quando a gente esquece da frequência respiratória é 18, né? Eu também. Eu ia falar Obrigado. Era essa a minha mentira no R1. Obrigado por me entregar, Zé. Então, na real, era 17, tá vendo? A ausculta cardíaca, respiratória, tá tudo normal. Vamos pro exame físico neurológico, ok? O paciente ele estava vigil, orientado no tempo e no espaço. As pupilas eram isofotorreagentes. A movimentação ocular externa, vamos lá. Ele tinha paresia à adução do olho direito, associado à paresia à abdução do olho esquerdo, com nistagmo para a esquerda. Ele também apresentava um pouquinho de paresia à adução à esquerda também, tá? Então, Pedrão, deixa eu só tentar entender aqui, vou tentar visualizar. Então, se ele olha para a esquerda, o que acontece? Quando ele olha para a esquerda, nenhum dos dois olhos mexe e ainda tem um nistagmozinho. Legal. De que lado é no nistagmo? À esquerda. E aí, quando ele olha para a direita, o que acontece? O olho esquerdo dele não o acompanha. Mas o olho direito... O olho direito vai. Então, quando ele olha para a direita, o olho direito vai para fora, mas o olho de esquerdo que devia ir para dentro não vai. Isso mesmo. Continuando o exame físico, ele também tem uma semiptose palpebral à direita, uma força motor grau 4 distalmente em membro superior e membro inferior e grau 5 nos demais segmentos. Ele tem reflexos osteotendíneos abolidos globalmente, sem sinais de liberação piramidal. Ele também tinha uma hipoestesia tátil nos membros inferiores, em bota curta, e em membros superiores até o cotovelo. Ausência de nível sensitivo e ausência de sinais meníngeos. E da parte do equilíbrio, que ele tinha alteração de movimentação, né? A única coisa que tinha descrito no exame físico era uma marcha com base alargada impossível ao tandem. Bonito caso. O tandem é quando a gente bota um pé na frente do outro. Isso é uma manobra de sensibilização para quadros atáxicos e desequilíbrio, né? É uma marcha em linha reta, né? Um pé atrás do outro. Isso assim. é um desfile de moda, basicamente. Você pede pro cara andar em linha reta. É marcha do bêbado, literalmente, né? Bota para o cara andar na pista lá e traça a linha reta. Só lembrando que a gente não comentou sobre pupila, né? Pupila vai pelo óptico e volta pelo óculo motor, né? Que é o terceiro par. Então, lembrando que miastenia graves, orbitopatia de Graves, isso daí não vai pegar pupila. Então, se a gente tivesse uma alteração pupilar, a gente poderia, acho que, excluir essas doenças. Só queria fazer uma parada assim que às vezes, né, tem as doenças sistêmicas é uma manifestação neurológica também. Será que a fraqueza aqui não pode ser uma paralisia periódica tireotóxica e a diplopia uma orbitopatia de Graves, entendeu? Só jogando aqui, né? Sim, até se considerarmos os dados iniciais da anamnese do exame físico do paciente, taquicárdico. Exato, né? Então, só faltam algumas informações, assim, dor retrobulbar, que dá na oftalmopatia de Graves, isso, proptose, edema de clarúncula, proptose. Edema de carúncula, Peguei pesado. Já que eu falei da orbitopatia de Graves, que dá dor, é uma oftalmoparesia que causa dor, a gente tem que lembrar, acho, João, das doenças que causam dor quando movimenta o olho, nesse contexto aí de diplopia. Diplopia e dor, né, é uma coisa que é mais um diferencial aí. Então a gente está falando de uma diplopia binocular com dor ou sem dor. E é importante avaliar essa dor, porque, por exemplo, será que é uma dor em toda a cabeça, mas que sugere, por exemplo, uma hipertensão intracraniana? Aí você já chama aí talvez o sexto nervo, que é aquele nervo que sofre mais na hipertensão. Uma dor com a movimentação ocular, sugerindo uma miosite. Ou uma dor que precedeu a diplopia, uma dor súbita. Que aí nós teríamos, por exemplo, uma expansão de um aneurisma lesionando o terceiro, um aneurisma de Acópio. Aneurisma de comunicante posterior, que você quis dizer aí, com exato. Acópio, né? Neurologista cheio de sigla e epônimos. Eu acho que é pra excluir a gente não entendeu o que eles estão falando. Eu acho, cara. A dor é um sintoma bem cardinal que ajuda a gente a excluir. Porque, por exemplo, na miastenia graves, que a gente tem a diplopia que é variável, pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser qualquer tipo, ela é indolor. Não vai levar um quadro álgico. Então, quando a gente está na vigência de um quadro álgico, a gente puxa para as etiologias vasculares, para as etiologias inflamatórias e as etiologias neoplásicas. Eu acho que só faltou uma causa assim que é meio que coringa aí, que vocês comentaram que assim, pode dar dor porque causa microisquemia nervosa, é diabetes.
E você comentou que o destro dele era 134, eu não sei se estava em jejum, não sei que contexto foi esse, mas um paciente hipertenso. Enfim, não sei se tem uma síndrome metabólica. A gente tem que lembrar da diabetes, que dá vários tipos de acometimento neurológico, né? Pode dar polineuropatia distal, pode acometer nervo isoladamente, mononeuropatia. E aí gosta de acometer terceiro, quarto, sexto, gosta de pegar o mediano da mão, que assim, ele entrou com aquele quadro de parestesias nas mãos, né? Será que não era acometimento de nervo mediano? E também faz neuropatia autonômica, que eu acho que a gente vê bastante gastroparesia, hipotensão postural. E um caso mais raro que é amiotrofia diabética, que pega plexo sacral, né? Então assim, resumindo, diabetes pode pegar nervo em tudo que é lugar. Acho que é um diagnóstico que a gente não pode esquecer e pode inclusive dar oftalmoparesia dolorosa. Eu acho legal o que você falou, porque uma coisa clássica do diabetes é daquelas mononeuropatias, né? Terceiro isolado, sexto isolado, quarto isolado. E até tem um dado que até 62% dos pacientes tem cefaleia associado, né? Que é uma coisa que você não imagina que vai ter, né? Nem um pouco. Você não imagina que vai ter uma lesão do nervo e o cara vai ter uma cefaleia associada. Então, aquele paciente que chegou com cefaleia e uma alteração isolada de nervo, você pensaria talvez num quadro vascular, diabetes, hipertensão, etc. Não, isso é tão difícil. Eu vou por mim mesmo. Assim, pra mim, me formei em diabetes e neuro, era polineuro. E só Sim, isso, aquele entendeu? padrão em bota, em luva, que é o tradicionalzão, né? Pensar que pode dar só um nervo da musculatura ocular e ainda mais com dor, bicho, aí é uma informação top. Então, só para adiantar, já que vocês não tinham falado antes, falaram agora, o paciente ele não tem dor relacionado à diplopia. Então, pessoal, acho que uma coisa que me incomodou que faltou no exame físico, a gente não viu aqueles outros testes que a gente faz numa suspeita de miastenia graves, né? Então, a gente não viu tentativa de fadigabilidade da musculatura. Não sei se essa era uma hipótese no momento, mas se tivesse hipótese, vale a pena fazer esses testes de fadigabilidade para você ajudar no seu diagnóstico. E uma outra causa de doença da junção neuromuscular me faz fazer uma pergunta. Ele fez ingesta recente de comidas enlatadas? Palmito. Será que isso é um botulismo? Tem poucos casos relatados anualmente no Brasil, né? Mas teve até um caso recente em Brasília. Um cara que comeu um sanduíche de palmito Olha só. e teve um quadro de botulismo. Mas palmito é bom, velho. E aí pode causar, né? Pode causar paralisia de nervo craniano e pode causar fraqueza e alteração periférica num caso de botulismo. Joguei aí. Então a gente tem um homem jovem que é só hipertenso, não usa muitas medicações, usa só losartana, que começou um quadro de formigamento nas mãos e pés e visão dupla. Evoluiu com fraqueza, não está conseguindo andar, está usando betestina, que foi prescrito durante esse quadro, e chega pra gente com um monte de alteração no exame físico neurológico, né, Zé? Então, acho que essa é a parte bonita, né? Porque o exame neurológico aqui vai direcionar. Não é só um monte de alteração, mas são alterações que direcionam. Mata no peito, velho. Acho que eu ofendi o neurologista, desculpa. Zé. Não é só um monte de alteração. Mas eu acho que o principal aqui que a gente tem, especialmente focando nessa parte da diplopia dele, a gente tem basicamente um olhar congelado horizontal, pelo que deu para pegar. Ele não faz nem a adução, nem a abdução direito do olho esquerdo. E a gente tem uma paresia da adução do olho direito, não é isso? Fora esses achados que a gente tem vários outros, mas eu acho que valeria a pena comentar na vigência de uma paresia do olhar horizontal de um olho e uma paresia da adução de um outro olho. A gente tem algumas síndromes que a gente pode, nem sempre pode topografar em tronco, que a gente tem duas clássicas que podem dar umas paresias, vamos dizer, estranhas, que a gente não consegue dizer, poxa, é esse nervo ou é esse outro, que são a oftalmoplegia internuclear e a síndrome 1,5. Isso é massa, cara. Na oftalmoplegia internuclear, a gente tem uma lesão do fascículo longitudinal medial. Então a gente não faz a adução do lado ipsilateral afetado, ou seja, eu tenho uma lesão do fascículo longitudinal medial à direita, eu não aduzo à direita, e quando eu tento abduzir o outro olho, eu faço um nistagmo. A gente tem a via da comunicação do olhar horizontal pelo fascículo longitudinal medial. Então, Zé, o sexto par de um lado é comunicado com o terceiro do outro, para quando eu olhar para o lado, os dois olhos virem juntos, né? Então, por exemplo, se eu quero olhar para o meu lado esquerdo, meu olho esquerdo olha para fora.
E para ele não olhar para fora sozinho, ele fala pro olho direito olhar para dentro. Não é isso? É exatamente isso, João. E o que você está descrevendo é que essa comunicação entre os dois olhos não está rolando. Então, eu olho pro meu lado esquerdo, meu olho esquerdo olha para fora, mas o direito não olha para dentro, né? E aí vocês conseguem até diferenciar se isso é uma lesão do terceiro ou se... Porque às vezes você não nota bem o nistagmo, ou ficou na dúvida, acha que é só um nistagmo fisiológico. A dica é quando você tenta fazer o olhar convergente, que o olhar convergente geralmente na OIN, como a via é diferente, ele está preservado. Na OIN você não faz, por exemplo, a adução do olho direito, que seria o lado afetado, quando você tenta olhar lateralmente. Mas quando você tenta fazer o olhar conjugado, ou seja, fixar num ponto mediano, olhar para a ponta do nariz, por exemplo, ou para o dorso do nariz, o paciente aduz, porque a via é diferente. Porque ele não usa essa via, né? Exato. Só para os nossos ouvintes, né? A OIN é a... oftalmoplegia internuclear. Beleza, que é justamente esse achado aí que a gente comentou de não conseguir olhar para o lado. Né? E o que é essa síndrome 1,5? A síndrome 1,5, ela é vamos pensá-la como um contínuo da manifestação da OIN. A síndrome 1,5, como o próprio nome já diz, é uma síndrome que a gente perde o olhar horizontal de um olho e a gente só tem metade do olhar horizontal de outro olho. Por exemplo, esse paciente, ele não tem o olhar horizontal do olho esquerdo e tem metade, vamos simplificar assim, do olhar horizontal do olho direito. Cuidado, só que esse paciente tem uma constelação de outros sintomas que talvez não topografem em tronco, mas que esses achados na vigência de um paciente com achados isolados, pensemos assim, ele poderia topografar na síndrome de tronco. Então, assim, só para comentar então já dos demais achados do exame neurológico desse paciente, a gente tem um paciente que tem várias alterações em vários sistemas. Coisas que nos chamaram a atenção e que eu acho extremamente importante são que o paciente foi testado os reflexos, que eu acho que é um grande delimitador do quadro. Por quê? Nós estamos diante de um paciente que tem uma fraqueza distal, de predomínio distal, tem essa alteração sensitiva distal. Nós temos a evidência de um quadro talvez atáxico, de que a gente tem essa marcha com base alargada, ele não conseguir realizar o tandem. Mas o grande norte aqui que a gente tira da lesão ser central ou periférica seria os reflexos. Por quê? Como eu comentei antes, numa lesão de tronco, por exemplo, se a gente acometesse alguma via motora, a gente esperaria os reflexos como um primeiro neurônio, uma hiperreflexia ou algum sinal de liberação piramidal. No paciente que nós temos a reflexia global, a gente topografa em nervos periféricos, nervos e raízes, e aí muda completamente a topografia. Por isso que nesse caso desse paciente, apesar dessa alteração oftalmológica poder simular uma síndrome de tronco, talvez a lesão seja mais periférica, seja mais de nervo e raiz. Isso é o que confunde nesse caso, né, cara? Porque assim, o cara tem uma oftalmoplegia internuclear, ou seja, eu tô achando que tá no tronco. Mas aí a fraqueza dele parece que tá fora, tá na periferia. E aí? Ô João, então acho que pra gente tirar melhor essa dúvida é aquela diferenciação que o Zé Marcos falou. Se na convergência ele faz certinho ou se ele tem na verdade uma paralisia de terceira e a gente tá achando que é só a comunicação. E aí, Pedrão? Fredão, vou te deixar na mão porque eu não tenho essa informação. Não tem descrito como ele se comportava na convergência. É uma brilhada do José Marcos aqui que o pessoal na hora não pensou. Então a gente tem que considerar os dois, né? A gente tem que considerar Sim, por um ou por outro, né? Até então, para um, para outro, só se a gente considerar o achado isolado do exame oftalmológico. Porque no somatório, a gente tem uma lesão, um paciente que provavelmente tem uma doença de nervos periféricos, nervos e raízes. Boa. E aí, pode ser no nervo periférico, pode ser na placa motora. Fala contra ser placa motora porque a gente tem o achado da ataxia, e a gente tem os achados sensitivos. E na placa motora a gente vê sinais motores isolados. Não é para ver alterações sensitivas. Então a gente acha que a diplopia, o problema não está no olho, porque é binocular. O problema não está na placa motora. O problema está lá atrás, então, no nervo, é isso? Isso. Provavelmente. Mas ao mesmo tempo a gente não acha que está tão lá atrás, porque ele tem a reflexia, né? Pela descrição do exame físico, há uma doença do segundo neurônio motor, né? Claro que a gente tem... os outros somatórios não é só neurônio motor, de fato, mas a gente tem uma doença do nervo periférico e lembrar que os nervos oculomotores, todos eles são nervos periféricos, acabam funcionando como nervos periféricos. Boa. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês querem pedir para esse paciente. A anamnese e o exame físico está dado. E aí?
que você está pensando por enquanto, José Marcos? Olha, a minha hipótese, especialmente considerando um desenvolvimento subagudo de um quadro de polirradículo, que é várias raízes, vários nervos afetados, talvez a gente esteja algum quadro inflamatório de raízes iniciando. E esse exame físico reforça muito essa possibilidade. Já que nós delimitamos que trata-se de uma síndrome de polirradículo, nervos periféricos, o primeiro exame complementar desse paciente é um líquor. Porque o exame, por exemplo, da ressonância ajudaria se o exame neurológico topografasse em alguma causa de tronco encefálico. Mas nós temos evidência de causa nervo periférico. Então o exame do líquor seria o primeiro exame complementar que eu acho que seria mais importante para esse paciente. E porque nós temos como principal hipótese, no momento, uma polirradiculopatia inflamatória. Nesse paciente, talvez por esse desenvolvimento de uma ataxia, uma oftalmoparesia, a gente tenha mais um Miller-Fisher, na verdade, iniciando. É legal que você falou isso, Zé, porque a primeira coisa que a gente pensa é fazer neuroimagem, né? Então, assim, líquor não é normalmente a primeira coisa que a gente pensa. Tomo, ressonância, etc. Mas líquor antes de neuroimagem não vem na nossa cabeça, né? Quando você fala de polirradiculopatia, a gente lembra de Guillain-Barré e Miller-Fisher. Agora, Miller-Fisher é que pega mais em cima, né, Zé? Tem um padrão de pegar mais em cima e o Guillain-Barré é mais ascendente. É uma dica mais prática, né? Que geralmente o Guillain-Barré, a apresentação mais comum é aquela paraparesia ou aquelas parestesias ascendentes, né? O Miller-Fisher seria o Guillain-Barré de cabeça para baixo. Vamos pensar assim, que a gente começa de cima para baixo. A apresentação clássica do Guillain-Barré, a gente raramente tem oftalmoparesia associada, tá? Mas o Miller-Fisher, classicamente, ele começa com um quadro descendente de uma oftalmoparesia, de uma ataxia, uma reflexia. Lembrando que essas polirradiculopatias inflamatórias, às vezes, elas são um contínuo de uma manifestação. Então, às vezes, a gente tem um achado misto, um paciente que começa uma parestesia, que simula um Guillain-Barré, e depois ele faz oftalmoparesia, que hoje a gente sabe que tem vários autoanticorpos para cada um desses subtipos, sabe? Mas o Miller-Fisher tem um dele, né? Sim, a gente tem classicamente no Miller-Fisher e na encefalite de Bickerstaff o GQ1B, tá? Que é até um exame comercialmente disponível, é um pouco salgado o preço, mas que ajuda a delimitar. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que um paciente de Miller-Fisher, diferentemente de um Guillain-Barré, dificilmente ele evolui para insuficiência respiratória. Porque o quadro desautonômico não é uma coisa que é tão chamativo no Miller-Fisher, diferente do Guillain-Barré, que pode evoluir com desautonomia grave. Inclusive é uma causa de mortalidade tardia, o paciente fazer uma arritmia. Quando é precoce, geralmente é uma insuficiência respiratória mesmo. Aí o Miller-Fisher, você tem no dado do GQ1B, você sabe que dificilmente você é um cara que vai fazer uma desautonomia tão grave assim. A encefalite Bickerstaff, que é aquela que pega tronco, é isso? Exato. É basicamente o Miller-Fisher que rebaixa ou fica um pouco sonolento. Dica clínica. Então, Miller-Fisher que rebaixou. Top. Então, beleza. Miller-Fisher, Guillain-Barré de cabeça para baixo, com anti-GQ1B positivo. Bickerstaff, Miller-Fisher que dormiu. Isso, exatamente. Mas o principal é sempre levar em consideração. A gente tem umas apresentações atípicas de Guillain-Barré, que pode ser só nos braços, nas pernas, mas o importante é carreguem seus martelos para os plantões, porque as polirradículos deixam a reflexia. Então é o principal ponto a se lembrar. E eu acho que é o que determinou o caso desse paciente. E isso é bom para o não neurologista, né? Porque é uma coisa muito diferenciadora. Acho que a filigrana do exame neurológico, para quem não é neurologista, é mais difícil, mas reflexo, que é uma coisa que diferencia muito, isso é importante, né? É que assim, João, também a reflexia, para quem não tem muita prática de fazer exame neurológico, é aquela insegurança, né? Puta, será que eu consegui ver o reflexo direito? Porque não tá mexendo, né? Então, assim, eu acho que é interessante, pelo menos, que as residências de clínica, a gente no internato, treinem para ver como que é num paciente que é normal. Toca a bola para nós aí, Zé. Vamos falar um pouquinho de clínica aqui, né? Eu vou tocar a bola para meus amigos aqui, que eu já falei muito. Eu acho que, assim, um potássio é importante, né? Lembrar que a hipocalemia pode fazer um Guillain-Barré-like, fazendo uma paresia difusa, né? Fraqueza dos 4 membros. E você lembrou também aí as duas, né? E você lembrou aí da hipocalemia periódica, né? Do Graves? Isso, a paralisia periódica tirotóxica, mas também a paralisia periódica no contexto de hipercalemia ou hipocalemia. Uma hemograminha, né? Que ninguém nega a ninguém, assim como o beta-HCG, só que nesse caso é homem. Função renalzinha entra também, creatinina, ureia.
Com certeza. Outra coisa que ninguém nega a ninguém é uma sorologiazinha, só para num quadro investigativo é sempre um exame que... Neurológico ainda, né? Nossa, um Vamos exame pedir. que é fácil de pedir, é barato e te dá uma informação muito útil, tanto quando ele é positivo como quando ele é negativo. Boa. Então tá, pessoal, vou entregar os exames que vocês pediram, tá? O hemograma mostrou uma hemoglobina de 16,4, um leuco com 11.000, sem nenhum diferencial importante, plaquetas de 296.000, uma create de 1,2, a gente não tem a basal dele, um sódio de 130, um potássio de 3, um cálcio de 10,1 e que corrigido fica nessa faixa também, então normal, magnésio normal, sorologias todas não reagente. Foi pedido também uma gaso arterial para ele, tinha um pH de 7,51 com um bicarbonato de 28,3, fechando uma alcalose metabólica, com lactato normal. Zé, aproveitando que o Pedro mandou um agaso, no paciente com um quadro de fraqueza assim importante, a gente se preocupa com o estado respiratório dele, né? Ele pode fazer uma insuficiência respiratória hipercápnica por falta de força e essa gaso talvez possa ajudar. Tem alguma coisa que ajuda vocês a ver que está uma fraqueza iminente, que está mais arriscado para esse paciente? Eu acho que o principal, quando a gente lida com esses pacientes, a alteração gasométrica, ela é mais tardia, quando está na iminência. Uhum. Por exemplo, quando a gente lida com pacientes com Guillain-Barré, por exemplo, e a gente tem scores preditivos para insuficiência respiratória, como, por exemplo, instalação da fraqueza em menos de 48 horas, presença precoce de sinais desautonômicos, que, por exemplo, uma taquicardia, uma bradicardia ou variabilidade importante. O paciente que tem um grau de força muito comprometido, vamos dizer assim, uma força grau 3, grau 2, logo no início do quadro, ele tem preditores para insuficiência respiratória, isso na vigência do Guillain-Barré. Tá. E são preditores que nós usamos, ou a boa e velha contagem até 20, quando a gente pede para o paciente inspirar profundamente, e a gente pede para na mesma expiração ele tentar contar até 20, porque isso tem uma relativa correlação com a capacidade, se ele conseguir, de 30 ml por quilo. Por quê? Quando a gente está num ambiente perfeito, a ventilometria nos pacientes com Guillain-Barré e com miastenia, ela é determinante para decidir a intubação precoce ou não, já que a alteração gasométrica é tardia, já é falência respiratória. Massa, cara, massa. Essas alterações gasométricas seria retenção de PCO2 dando uma acidose respiratória, né, Zé? Exato. E no caso, o paciente não tem negócio, não tem nada a ver, que é a alcalose metabólica. Continuando nos exames, pediram uma ressonância para ele antes de coletar o líquor, e a ressonância de crânio e de coluna veio normal, e o líquor, vou te entregar agora, veio com uma celularidade de 0,6, proteínas de 116, glicose de 80, um lactato de 29, uma pressão inicial de 20, uma pressão final de 15, límpido, incolor, Gram negativo, VDRL negativo, Bar negativo, pesquisa de fungo negativo e tinta da China negativo. É a famosa dissociação proteíno-citológica, então, né, Pedro? É isso aí, Rafa. E se você teve alguma dificuldade de interpretar esse líquor, temos o nosso episódio de número 20, que inclusive o Dr. José Marcos participou, né? Que fala só sobre líquor. Dá uma conferida lá. Com esse líquor, essa dissociação, eu acho que vale a pena um comentário. A dissociação proteíno-citológica ela é clássica das polirradiculopatias inflamatórias, tá? Mas, cuidado, ainda que não haja dissociação, não exclui o diagnóstico. Por quê? Até 50% dos pacientes, ele dissocia na primeira semana, até 70% na segunda semana. Ou seja, se você estiver diante dos 30% que não dissociou, exclui o diagnóstico? Não, de uma polirradícula inflamatória. Tá? Então, mesmo esse paciente já tendo, se ele não tivesse, a hipótese não estaria 100% descartada. Das alterações metabólicas, especialmente vale falar a atenção que a gente pode fazer as alterações metabólicas de sódio, especialmente na vigência de polirradiculopatia inflamatória, porque esses pacientes podem fazer um CIAD, inclusive. E qual é o mecanismo disso? Eles são desautonômicos. O sistema nervoso é muito bonito, né, minha gente? Então, assim, ele controla tudo. Inclusive, esses eletrólitos estão relacionados. Bairrismo aí, hein? Então, o que a gente tem agora, além de todo aquele quadro, é uma dissociação proteíno-citológica no líquor, que reforça aí a hipótese de uma polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante
aguda, Zé? É isso? É isso aí mesmo, João. Essa é a principal hipótese, uma polirradiculopatia desmielizante inflamatória aguda. A gente está com 2 semanas quadro. Se fosse mais de 8 semanas quadro, a gente estaria diante de um quadro crônico, que aí a gente pensaria em outras possibilidades. Vale a pena só citar um ponto do líquor que eu acabei esquecendo, que é a célula. Apesar da clássica dissociação proteína-citológica, célula, a gente, no Guillain-Barré, de literatura, nós toleramos até 50. Pode haver ser até 50. Só que quando passa de 10, o neurologista fica com comichão, viu? Pra gente investigar outras causas infecciosas, neoplásicas, que podem estar dando a mesma apresentação clínica. Massa. Esse 50 é massa, que eu vi um trabalho que falava que mais que 50 células fala muito mais a favor de um quadro de carcinomatose meníngea, HIV e CMV, são as 3 principais. Exatamente isso. Então passou de 50 realmente chama atenção e o caso dele aqui tá bem tranquilo, né? Medicina é difícil, né? Bonito, cara, bonito. Cara, Então é isso aí, pessoal. O caso depois desse líquor ficou como Miller-Fisher mesmo, né? Com esse exame físico bem compatível. Ele foi tratado com imunoglobulina por 5 dias. Ele já apresentou uma melhora parcial do quadro durante a internação. E esse quadro ele foi visto em novembro do ano passado. E ele teve uma consulta semana passada e o paciente estava zerado. Estava bem tranquilo, sem nenhuma sequela. Já recebeu alta no primeiro dia do ambulatório. E uma outra coisa que ninguém mencionou, né? Somando algumas coisas do paciente, voltando um pouquinho mais para a clinicagem, né? Ele tinha uma pressão alta recém-diagnosticado, uma alcalose metabólica, um potássio baixo. Fiquei pensando se ele não tinha algum grau de hiperaldo, né? Mas, infelizmente, o quadro não foi investigado além disso. Legal, Pedrão, legal. Eu tô honrado aqui de discutir esse caso com o Zé, porque se a gente tivesse discutido esse caso sozinho, a gente ia penar. Nossa, demais. Ia apanhar feio. Esse é um fatality do caso. Eu acho que a ressonância ia sair antes do líquor, hein? Ia ser tudo, né? Ressonância, líquor e eletroneuro ao mesmo tempo. Fechou então, pessoal. E antes da gente acabar o episódio, qual que é a resposta do desafio da semana passada, Rafa? Cara, eu fiz um desafio meio viajado aí, meio brisado que nem o do Fred, né? Você tá em Fernando de Noronha e chega um paciente com desconforto respiratório e por algum motivo você fecha o diagnóstico de embolia gasosa. Que o Fred até comentou, nossa, eu tô fechando embolia gasosa de cara, assim, em né? Fernando de Noronha. É isso. O que aconteceu com esse paciente, né? E aí? Eu queria lembrar do barotrauma pulmonar que acontece em pacientes mergulhadores, tá? Esse barotrauma acontece nos pacientes que ascendem rapidamente, sem fazer a descompressão. Isso pode fazer ruptura alveolar, barotrauma, e essas bolhas gasosas podem embolizar para a circulação periférica. A gente teve um comentário aqui do Álvaro Vitor que foi super legal. Massa. Ele falou assim, que a situação que eu descrevi lembrou da condição de alguns pescadores de lagosta que sofrem uma alta incidência de embolia gasosa no litoral do Rio Grande do Norte. Que eles usam os compressores artesanais de ar para mergulhar e muitas vezes não fazem essas paradas descompressivas, e aí tem uma incidência incomum de AVE e PCR nessa população. Cara, muito top, eu aprendi com esse comentário do Álvaro. Por isso que é legal o pessoal mandar pra gente mensagem, a gente aprende muito com vocês. Muito, tá louco. Então aí ele matou que a embolia gasosa foi por conta de um barotrauma pulmonar por uma ascensão rápida no cara que estava mergulhando lá em Fernando de Noronha. E o nosso convidado de honra aqui, Dr. José Marcos, tem algum desafio pra semana que vem? Que aí a gente responde pra você. Opa, tem um desafio legal aqui, tá, pessoal? Caso de pronto-socorro, vida real nossa, viu? Vamos lá. Vocês estão diante de uma paciente ugandesa, uma paciente jovem, 25 anos, que é trazida pelo namorado alemão, que não fala quase nada de português, dizendo que ela está confusa e ela tem um quadro, na verdade, de uma hiperemesis gravível. E além da confusão mental, a paciente dizia que tinha uma diplopia. Pronto, soltei. Aí resolve a bomba aí, filho. O que tá acontecendo com esse caso? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, Zé? É, exatamente. Esse caso eu lembro, hein, Zé? Eu vi também. Lembrar de seguir a gente no @tadclinicagem no Instagram, comenta ali o que você achou do episódio, a resposta do desafio, manda pra gente na mensagem box. Compartilha com a gente as suas experiências, as coisas que vocês acham que acrescentaria nesse episódio também pra gente aprender junto com vocês.
Lembra de seguir a gente lá no agregador de podcast de sua preferência e deixa uma avaliação também para fortalecer a amizade aí. E galera das ligas de clínica, tirem uma fotinho aí, marquem a gente que a gente vai repostar. Qualquer liga, hein? Agora pode ser liga de neurologia também. Tá? Boa. Qualquer Opa, liga. isso aí, Liga de garoto. ortopedia também a gente posta. Eles vão adorar a gente sabe que diplopia. tem ortopedista que manda mensagem pra gente. Zé Marcos, queria agradecer a sua presença. A gente tá contando com ela desde o nosso primeiro episódio. Gostamos muito de você. E obrigado aí por brilhantemente desenvolver esse caso clínico com a gente. Ô, pessoal, eu que agradeço imensamente a honra de estar aqui, viu? E de poder falar num podcast que eu ouço e admiro. Foi um prazer Porra, legal. inenarrável a sua presença. Inefável. Somos seus fãs. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, pessoal. Valeu, falou. Até a próxima. É isso aí. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.